Ah, gente, se eu pudesse voltar no tempo, eu voltaria para um momento só, um instantezinho simples, sabe, banal para qualquer outra pessoa, mas que para mim, nossa, significaria tudo. Um instante em que eu podia ter dito, eu te amo, e não disse. Um momento em que eu podia ter esticado a mão e tocado a mão dele, mas eu fiquei ali, parada, um segundinho que parecia tão pequeno, mas que virou a maior dor da minha vida. Eu aprendi tarde demais, viu? Que nem todo amor é feito de palavra e abraço. Não, às vezes, o amor se esconde em gesto, quietinho, num olhar rápido, em sacrifício, que a gente nem percebe. E quando a gente finalmente entende, amor Deus, a vida já levou a pessoa para longe. Eu me chamo Clara, tenho 78 anos e, Roger, sentadinha aqui na minha cadeira de balanço, fico vendo a vida passar na minha frente, que nem filme antigo. Sou mãe, avô e até bisavô. Olá, Rochou. Tenho filhos e netos que me enchem de carinho, graças a Deus, e talvez por isso mesmo a dor do que passou dói ainda mais. Sabe, porque eu entendi tarde demais que o amor do meu pai esteve ali o tempo todo. Mesmo quando eu achava que ele não me amava, mas antes de continuar essa história, me conta aí de onde vocês estão assistindo esse relato de vida, hein? Aproveita e já se inscreve aqui no canal. E curte o vídeo. Isso me ajuda muito. De verdade. Meu pai era um homem duro, viu? Um cabra de poucas palavras. Eu cresci achando que ele não gostava de mim. De verdade. Que eu era só mais um fardo para ele carregar. Coitado, eu tinha medo dele. Esse medo me impediu de mostrar qualquer carinho. Se eu pudesse voltar no tempo, eu mudava tudo. Mas como não posso, né? Eu conto a minha história para que outras pessoas não cometam o mesmo erro. Eu nasci em 1946, numa cidadezinha do interior, daquelas que as ruas eram de terra batida mesmo. E as casas. Tudo de madeira. A nossa era bem simplesinha. 3 cômodos só, um fogão, a lenha e um lampião para clarear as noites. Luz elétrica. Que nada é a água. A gente tinha que buscar lá no poço do vizinho. Meu pai era um homem bem rígido. Trabalhava na roça, de sol ao sol, sabe? Desde que o sol nascia até depois que ele ia embora. As mãos dele eram puro calo, grossas que só elas, de tanto segurar a enxada. O rosto sempre sério, os olhos sempre fundos, cansados. Eu nunca vi ele sorrindo à toa, brincando, que nem os pais das minhas amigas faziam. Ele chegava em casa todo sujo de terra, lavava o rosto na bacia e comia em silêncio. Depois, sentava lá na varanda, acendia um cigarro de palha e ficava olhando para o nada. Ele não era homem de abraço. Não era homem de palavra doce. Não era homem de dizer, eu te amo. E eu, que era só uma menina, né? Achava que isso queria dizer que ele não gostava de mim. Minha mãe era diferente. Ela me abraçava, me contava história para eu dormir, beijava minha testa toda noite e dizia que eu era a menina mais preciosa do mundo. Quando eu caía e ralava o joelho, corria para ela. Quando eu tinha medo do escuro, era no colo dela que eu me escondia. Meu pai parecia uma sombra, sempre ali, presente, mas distante. Na minha cabeça de criança, eu achava que os pais das minhas amigas eram melhores que o meu. As meninas da escola contavam dos passeios no rio com os pais,
de como eles compravam bala na venda, das cócegas que eles faziam nelas antes de dormir. Eu ouvia essas histórias e ficava quietinha, sem saber o que dizer. Me penant qu'elle me le voulait para passar. Nunca me deu um docinho. Nunca brincou de cócega comigo. E por muitos anos, isso foi tudo que eu enxerguei. Cresci pisando em ovos perto dele. Eu sabia que ele não gostava de pergunta, então nunca perguntei como tinha sido o dia dele. Sabia que ele não gostava de barulho, então evitava correr dentro de casa. Sabia que ele não gostava de criança reclamando. Então, quando eu ficava doente, ficava bem quietinha, esperando minha mãe notar. Eu o respeitava, ou talvez eu tivesse medo mesmo. O barulho das botinas dele pisando no assoalho de madeira quando voltava do trabalho já era o bastante para me encolher todinha. Se ele franzia a testa, meu coração disparava, mesmo que ele não dissesse nada. E quando, muito raramente, aquela voz grossa dele se dirige a mim, eu tremia. Menina, vá ajudar sua mãe. Menina, fique à porta direito. Menina, não fique me olhando desse jeito. Menina, nunca Clara, nunca minha filha. Aos meus olhos, ele era uma pedra. Frio, parado, que não dava para alcançar, e assim foi minha infância inteirinha. A distância entre nós só aumentava ano após ano. Eu me acostumei a não esperar nada dele. Não esperava carinho, não esperava afeto, não esperava elogio, só tentava ser invisível. Mas tinha uma coisa que eu não percebia, uma coisa que só muitos anos depois eu fui entender. Meu pai nunca disse que me amava, mas ele demonstrava. E eu era nova demais para notar. Quando fazia frio, ele acordava antes de todo mundo e acendia o fogão para esquentar a casa. Quando minha mãe cozinhava, ele sempre deixava o melhor pedaço da carne para mim. Quando eu estudava à luz do lampião, ela ficava lá na varanda, mas não dormia até ter certeza que eu tinha ido para a cama em segurança. Se eu ficava doente, ele não dizia nada, mas no dia seguinte, sem ninguém pedir, ele trazia erva da roça para minha mãe fazer um chá. Se eu dormia com o pé descoberto, acordava com mais uma coberta em cima de mim, sem nunca saber quem tinha colocado ali. Se algum moleque tirava sarro de mim na rua, não, dia seguinte, meu pai encarava ele de longe, de braço cruzado, sem dizer uma única palavra. E depois disso, ninguém mais mexia comigo. O amor dele sempre esteve ali. Eu que não sabia enxergar. E, por anos, essa cegueira me impediu de chegar perto. O tempo passou e eu cresci acreditando que ele era só um homem frio, sem sentimento, que nunca se importou comigo. E essa crença me impediu de fazer o que eu mais queria, lá no fundo do meu coração, abraçar ele, dizer que eu o amava, dar um simples beijinho no rosto dele. Mas quando finalmente eu criei coragem para fazer isso, eu era torda demais. O tempo passou. Eu cresci. Já não era mais aquela menininha correndo descalça pelo quintal, brincando com boneca de retalho. Agora, eu era uma moça, com cabelo comprido trançado, vestido costurado pela minha mãe, e um mundo novo se abrindo na minha frente. Era 1960 e minha adolescência chegava cheia de sonhos que eu nem sabia se ia conseguir realizar. Mas, apesar da mudança na minha idade, uma coisa continuava igualzinha. O medo que eu sentia do meu pai não era medo de apanhar, porque ele nunca me bateu, mas um medo daquele olhar pesado dele, da presença dele que parecia tomar conta de tudo em volta. Eu ainda não conseguia chegar perto dele, não conseguia olhar nos olhos dele, sem sentir-me na garganta
Quando ele estava por perto, minhas palavras morriam antes de sair da boca. Era como se tivesse um muro invisível entre a gente. E quanto mais os anos passavam, mais esse muro ficava alto e impossível de ultrapassar. Meus irmãos, diferente de mim, pareciam se dar melhor com ele. Meu irmão mais velho, o Beto, trabalhava do lado dele na roça, aprendendo desde cedo a segurar uma enxada, a carregar saco pesado de milho, a consertar a carroça quebrada. Eu vi os dois conversando, mesmo que pouco, trocando uns olhares de quem se entende. Mas eu continuava sendo a menina que andava na ponta do pé quando ele estava em casa. Minha mãe, por outro lado, tentava dar um jeitinho em tudo. Seu pai é um bom homem, Clara. Só não sabe demonstrar, mas como é que eu ia acreditar nisso se ele nunca nem tentava? Humanoat, no final de 1962, quando eu tinha uns 16 anos, aconteceu uma coisa que me fez questionar tudo que eu achava que sabia sobre meu pai. Chovia muito naquele dia. Era uma daquelas chuvas fortes, sabe, que transformava as estradas de terra num lamaçal, que faziam as goteiras da casa virar cachoeirinha. Eu estava sentada na mesa, ajudando minha mãe a descascar a batata para o jantar, quando a gente ouviu umas batidas fortes na porta. Era um vizinho. Soneco, molhado até os ossos, desesperado. Seu Antônio, preciso da sua ajuda. Meu cavalo caiu na estrada e quebrou a perna. Meu pai se levantou sem dizer nada. Pegou o chapéu, amarrou a capa de couro nos ombros e saiu debaixo daquele temporal sem nem pensar duas vezes. Eu corri para a porta, vendo só a sombra dele sumindo no escuro. Enquanto a chuva castigava o corpo dele, fiquei ali parada, esperando, torcendo, para ele voltar logo, mesmo sem entender direito o porquê. Demorou quase 2 horas até que a porta se abrisse de novo. Meu pai entrou encharcado, todo lameado, com a cara ainda mais fechada que o normal. Ele passou direto por mim, Nemenotu, e sentou na cadeira de madeira do lado do fogão. Minha mãe correu para pegar uma toalha e secar os braços dele. Conseguiu. Antônio, ela perguntou. Ele balançou a cabeça. Não teve jeito. Tivemos que sacrificar o bicho. Ficou um silêncio pesado na cozinha. Foi a primeira vez que eu vi, mesmo que por um instante, uma sombra de dor no rosto do meu pai. E alguma coisa dentro de mim, pela primeira vez, quis quebrar aquele silêncio. Eu queria dizer para ele que eu sentia muito. Queria dizer que ele era um homem bom por ter saído naquela chuva toda para ajudar o vizinho, mas minha voz não saiu. E então, como sempre, ele se levantou, tirou as botas cheias de lama, pegou um prato de comida e foi jantar, como se nada tivesse acontecido. Conforme os anos passavam, comecei a perceber que, talvez, meu pai tivesse tanto medo quanto eu, não medo de mim, mas medo de sentir, medo de demonstrar carinho e ser visto como fraco, medo de dizer eu te amo e não saber como lidar com as consequências disso, medo de se aproximar e depois perder. E quanto mais eu percebia isso, mais eu entendia que, no fundo, a gente era parecido. Ele tinha medo de se abrir e eu tinha medo de tentar alcançar ele. Eu me perguntava, às vezes, como teria sido a infância dele, se ele também teve um pai distante, se cresceu sem ouvir palavra de carinho. Mas eu nunca perguntei, nunca a usei, porque o medo sempre foi maior. Era começo de 1967, minha vida estava prestes a mudar. Eu estava com 21 anos e minha mãe
sabendo que eu queria aprender mais sobre o mundo, insistiu para que eu fosse estudar na cidade grande. Eu relutei um bocado, mas, no fundo, queria sair dali. Queria ver algo além da nossa terra vermelha, além dos lampiões de querosene e das estradas de barro. Quando finalmente chegou o dia da viagem, minha mãe chorava enquanto arrumava minha mala. Meu irmão mais novo estava todo animado para ficar com um quarto só para ele. Me paie, ficou calado. Na manhã da partida, enquanto eu fechava a bolsa, ele entrou no quarto. Era raro ele fazer isso. E ficou ali parado, na soleira da porta, me olhando como se quisesse dizer alguma coisa. Eu esperei. Mas ele não disse. E então, quando eu estava quase saindo, ele fez uma coisa inesperada, estendeu a mão, foi um gesto rápido. Meio amiguito. Quase não deu para ver, mas eu não entendi. Naquele momento, olhei para a mão calejada dele e, sem saber o que fazer, só peguei minha bolsa e saí apressada. Na minha cabeça, ele só queria apertar minha mão para me desejar boa sorte. Só muitos anos depois, percebi que, talvez, aquele fosse o jeito dele de pedir um abraço. Mas eu não vi. E quando vi, era tarde. Fui embora sem olhar para trás, sem perceber que, mesmo em silêncio, meu pai tentava se aproximar de mim. Eu passei a vida esperando que ele tomasse a iniciativa. E quando ele tomou, eu não enxerguei, o tempo passou. E a distância entre nós cresceu ainda mais. Eu só fui entender o que perdi quando o destino me deu um golpe bem cruel. Mas essa parte da história, essa eu conto depois. A vida tem um jeito cruel de ensinar lição pra gente. Muitas vezes, a gente só entende o que era importante quando não pode mais voltar atrás. Quando eu era nova, achava que amor se resumia à palavra doce. Abraço apertado. Declaração na cara. Achava que meu pai não me amava porque nunca me dizia isso, porque nunca me abraçava, porque nunca me olhava com ternura, mas o amor estava lá, sempre esteve. Eu é que não soube enxergar, e quando percebi, eu era tarde demais. Os invernos no interior eram de lascar, o vento cortava a pele, a geada cobria a terra de manhãzinha, e dentro de casa, só o fogão a lenha para dar um calorzinho. Eu dormia no quartinho que dividia com minha irmã mais nova, debaixo de uma coberta fina que mal segurava o frio da madrugada. Muitas vezes, eu acordava tremendo, me encolhia toda e tentava dormir de novo. Mas, de manhã, quando abria os olhos, percebia que tinha outra coberta em cima de mim e eu nunca soube como ela aparecia ali. Minha mãe dormia cedo e minha irmã nunca levantava de noite. E foi só muitos anos depois, quando já não tinha mais tempo para agradecer, que minha mãe me contou a verdade. Seu pai levantava toda a noite para ver se você estava bem. E quando via que você estava encolhidinha de frio, pegava uma coberta e cobria você. Meus olhos se encheram de lágrima. Por anos, achei que ele era um homem frio, incapaz de mostrar afeto, mas ele se levantava toda noite para garantir que eu não dormisse com frio. E eu nunca soube. Caramba! Minha mãe sempre se preocupou em dar comida boa para a gente. Mas a comida era simples. Arroz, feijão, farinha, às vezes um pedacinho de carne. Quando tinha frango, era dia de festa. Quando tinha carne de porco, então era um acontecimento. Mas tinha um detalhe que eu só percebi depois que cresci. Sempre que minha mãe servia os pratos, meu pai era o último a comer. Ele esperava todo mundo pegar a comida primeiro. Se sobrasse a melhor parte, ela, Sônia, se não sobrasse,
Ele simplesmente dizia que não estava com fome. E eu, nova e boba, acreditava. Nunca percebi que ele mentia para a gente poder comer melhor. Nunca vi que em muitas noites ele foi dormir sem jantar, só para eu poder me alimentar. E tudo que eu fazia era achar que ele não gostava de mim. Moi dois. Quando eu completei 17 anos, comecei a sonhar com uma coisa simples: ter um vestido novo. Não um vestido qualquer, mas um vestido bonito, daqueles que as moças da cidade usavam. Mas eu sabia que dinheiro era uma coisa que a gente não tinha sobrando. Meu pai trabalhava duro, mas a gente só consegue o suficiente para sobreviver. Olha lá, eu nunca pedi um vestido, nunca tive coragem de falar sobre isso. Até que um dia minha mãe me chamou no quarto e me entregou um embrulhinho. Seu pai pediu para te dar? Era um bolinho de dinheiro amassado. Umas notas, poucas, mas que dava para comprar o vestido dos meus sonhos. Meu coração disparou. Ah, mãe, mas como minha mãe sorriu, mas os olhos dela carregavam uma tristeza. Ele vendeu o único relógio de bolso que tinha. Fiquei sem reação. Aquele relógio não era um objeto qualquer. Meu pai carregava ele desde moço, desde antes de casar. Eu sempre vi aquele relógio preso na calça dele, preso ao tempo dele, à rotina dele. Ele era um homem que não gastava dinheiro à toa. E mesmo assim, vendeu a única coisa de valor que tinha por mim e queria correr até ela. Agradecer, dizer que não precisava, mas eu sabia que se fizesse isso, ele ia ficar bravo, porque ele não queria que eu soubesse do sacrifício, ele só queria que eu tivesse o que eu queria. Mas eu, cega pelo meu orgulho, não agradeci direito, só abaixei a cabeça e segui minha vida, sem perceber que aquele era um dos gestos de amor mais puros que alguém podia fazer. M1965. Ja, komnicha-nanos. Comecei a trabalhar de vendedora numa lojinha na cidade. Era um emprego simples, mas eu gostava. Atendia aos clientes, arrumava as mercadorias e ajudava no que podia. Certo dia, um homem mais velho, um dos fornecedores da loja, começou a fazer uns comentários que me incomodavam. Ele falava da minha aparência de um jeito que me deixava sem graça. Constrangida, eu não sabia o que fazer. Até que, uma semana depois, aquele mesmo homem apareceu na porta da minha casa. Ele não entrou, nem precisou. Meu pai saiu da varanda, ficou parado na frente dele e cruzou os braços. Não disse uma palavra, mas o olhar dele, nossa, o olhar dele dizia tudo. O homem ficou pálido, engoliu em seco e nunca mais apareceu na loja para me incomodar. Naquela noite, eu observei ele de longe, sentado na varanda, acendendo o cigarro de palha dele, como fazia toda noite. Eu queria dizer alguma coisa, agradecer, perguntar como ele sabia. Mas, como sempre, o silêncio ficou entre nós. E eu deixei a oportunidade passar mais uma vez durante anos. Achei que meu pai não me amava, mas ele me cobria nas noites frias. Deixava a melhor parte da comida para mim. Vendia seu único relógio para eu ter algo que eu queria e me protegia sem eu precisar pedir. Mas eu só enxerguei tudo isso quando já era tarde demais, porque a vida tem um jeito muito cruel de mostrar pra gente o que a gente perdeu. E no dia em que eu finalmente entendi o quanto meu pai me amava, ele já não estava mais aqui. Eu não sei dizer o que mudou dentro de mim. Talvez fosse a idade chegando, né? A maturidade. Talvez fosse a saudade que eu sentia da infância.
Ou talvez fosse só o tempo que começava a me ensinar que algumas oportunidades nunca mais voltam, mas num dia específico de 1968, alguma coisa dentro de mim decidiu que já estava na hora, já era hora de falar com meu pai de verdade, de não apenas estar perto dele, mas de finalmente tentar atravessar aquele muro invisível que separava a gente desde que eu era criança. Era hora de tentar um simples gesto de carinho, mas o medo ainda estava lá. E foi esse medo que me fez hesitar. E essa hesitação, que durou só um segundo, me assombra até hoje. Eu já estava fora de casa, fazia 1 ano e meio, estudando na cidade grande e trabalhando para me sustentar. Voltava só em algumas datas importantes e cada vez que eu voltava, minha casa parecia menor. Dessa vez, porém, alguma coisa estava diferente. Enquanto eu viajava na jardineira que me levava de volta para casa, sentia um aperto no peito, uma coisa que eu não sabia explicar. Eu olhava para os pastos, para as árvores que cercavam a estrada de terra e me perguntava se tudo aquilo ainda era meu lar. Minha mãe me esperava no portão. Como sempre, com o avental amarrado na cintura e um sorriso cansado, mas cheio de amor. Meu irmão mais novo veio correndo, gritando meu nome, e eu o abracei apertado, sentindo aquele cheirinho de poeira e sol que ele carregava. Mas meu pé, ele estava lá, en pé, na varanda, como sempre, me olhando de longe, como sempre, com as mãos cruzadas nas costas e os olhos sérios, como sempre. E como sempre, eu não soube o que fazer. Naquela noite, o jantar foi simples. Comemos carne cozida com batata, arroz e feijão fresquinho. Minha mãe falava sobre os vizinhos, sobre a plantação, sobre os probleminhas da casa. Meu irmão contava alguma história da escola, sobre um colega que tinha levado uma surra do professor por desobedecer. Eu estava ali de corpo presente, mas minha cabeça estava longe. Eu olhava para o meu pai de vez em quando, tentando achar alguma brecha naquele rosto endurecido pelo tempo, tentando encontrar algum sinal que me dissesse que ele também queria o mesmo que ele queria que eu me aproximasse, mas ele continuava o mesmo, comendo em silêncio, olhando para o prato, balançando a cabeça em pequenos gestos de aprovação para minha mãe, como se aquilo fosse o bastante para dizer que a comida estava boa. E então, quando terminou, pegou um palito de dente, recostou na cadeira e ficou ali, calado, observando o fogo no fogão, a lenha. Foi nesse momento que meu coração disparou. Eu sabia que se não fosse agora, talvez nunca mais fosse. Se eu não tentasse naquele instante, eu nunca mais ia tentar. Minhas mãos suavam frio. Minha garganta estava seca. Minha mente gritava para eu não fazer aquilo, para eu continuar como sempre, para deixar tudo como estava, porque talvez fosse mais fácil assim, mas não. Eu não queria mais aquela distância, eu não queria mais viver com aquela sensação de que faltava alguma coisa. Então, respirai fundo, levantei da cadeira e, com o coração batendo tão forte que parecia que todo mundo podia ouvir, caminhei até onde ele estava. Eu queria dizer alguma coisa, queria perguntar como ele estava, queria contar para ele sobre minha vida. Na cidade, poderia, pela primeira vez, simplesmente estar perto dele sem medo. Então, parei do lado da cadeira dele e, antes que eu pudesse me convencer a desistir, falei, pai. Ele virou o rosto devagar para me olhar. Meus joelhos quase fraquejaram. Eu nunca tinha chamado meu pai assim, diretamente. Sempre falava dele para os outros. Sempre dizia. Meu pai fez isso. Meu pai disse aquilo.
mas nunca me dirigia a ele daquela maneira. Eu não sabia o que dizer depois daquilo. Ele só ergueu uma sobrancelha, esperando. Eu podia ter dito qualquer coisa. Podia ter perguntado sobre o dia dele. Podia ter falado sobre o tempo. Podia ter comentado sobre a comida, sobre o cavalo, sobre qualquer coisa. Mas o medo venceu. Meu peito estava apertado, minhas mãos tremiam. E então, como uma covarde, eu simplesmente balancei a cabeça e murmurei nada. Não. E saí da cozinha, sem olhar para trás, sem ver a expressão dele, sem saber que aquela foi a última oportunidade que eu tive de me aproximar de verdade. Naquela noite, deitei na cama e fechei os olhos, me xingando por dentro. Por que eu não tentei? Porque eu deixei o medo me vencer. Mas, no fundo, me convenci de que ia ter outra chance, de que, na próxima visita, eu tentaria de novo. O problema é que a próxima visita nunca aconteceu. E quando eu finalmente voltei para casa, meu pai já não estava mais lá. E eu nunca mais pude tentar de novo. O tempo tem um jeito cruel de afastar a gente das pessoas, né? A gente sempre acha que vai ter mais um dia, mais uma chance, mais uma conversa, mas a vida segue seu próprio ritmo. E quando a gente percebe, o tempo levou o que a gente tinha sem pedir licença. Meu pai e eu nunca brigamos, nunca discutimos, nunca tivemos um desentendimento grande, mas ainda assim, a gente se perdeu um do outro. E o pior é que não foi de uma vez, foi aos pouquinhos, silêncio por silêncio, ausência por ausência. Até que, quando olhei para trás, já não tinha mais como voltar. Depois daquela visita frustrada em 1968, em que eu tentei me aproximar e falhei, minha vida tomou um rumo inesperado. Consegui um emprego melhor na cidade, comecei a estudar à noite e, aos poucos, fui me afastando cada vez mais da minha casa. Minhas visitas, que antes aconteciam a cada 2 ou 3 meses, passaram a ser cada vez mais raras. Minha mãe me escrevia cartas. Meu irmão, às vezes, mandava um recado por algum vizinho que ia para a cidade. Mamupé. Meu pai nunca escreveu uma palavra, nunca perguntou por mim, nunca me chamou de volta, e isso me doía. Cada dia longe parecia aumentar ainda mais a barreira entre nós. Eu queria acreditar que ele sentia minha falta, que talvez se importasse. Mas, como saber? Ele nunca foi de demonstrar nada. Então, eu também parei de tentar. E, assim, sem perceba, o tempo separou a gente completamente. Em 1971, ja, kom tuttugu og 5 anos, eu estava estabilizada, trabalhava num escritório, tinha um apartamentozinho alugado e fazia planos para o futuro. Meu mundo tinha crescido de um jeito que, anos antes, eu nem imaginava ser possível. Eu já não era mais a menina da roça. Mas, às vezes, à noite, quando o silêncio tomava conta do meu quartinho na cidade, sentia uma saudade que eu não sabia explicar. Foi numa dessas noites que recebi uma carta da minha mãe. Eu lia as cartas dela sempre com carinho, mas essa tinha um peso diferente. Dessa vez, ela não falava dos vizinhos, nem das colheitas, nem do frio que fazia à noite. Dessa vez, ela falou dela. Seu pai anda mais calado que o normal. Outro dia, ouvi ele perguntando para o seu irmão se você estava bem. Ele não disse muito, só balançou a cabeça e saiu, mas eu vi nos olhos dele. Ele sente sua fala. Meu coração apertou, fiquei segurando aquele papel, relendo aquelas palavras várias vezes.
Meu pai sente minha falta. Por que que ele nunca disse nada? Por que que ele nunca me escreveu? Por que que, depois de todos esses anos, ele nunca foi atrás de mim? E então, como um raio atravessando minha mente, eu percebi porque ele nunca soube como fazer isso, porque ele nunca foi ensinado a demonstrar amor, porque, para ele, talvez fosse mais fácil sofrer em silêncio do que correr o risco de se mostrar vulnerável. E eu estava fazendo exatamente a mesma coisa. Depois de ler aquela carta, alguma coisa dentro de mim despertou. Eu sabia que precisava voltar para casa, precisava ver ele, dessa vez, sem medo, sem hesitação. Eu precisava olhar para o meu pai e dizer, pela primeira vez na vida, que eu sentia saudades. Mas a vida tem um jeito cruel de testar a nossa coragem, porque antes que eu pudesse pegar o primeiro trem de volta para casa, recebi outra carta. E dessa vez, não foi minha mãe que escreveu, foi meu irmão. E quando abri o envelope, minhas mãos começaram a tremer. Havia apenas uma frase escrita com pressa, com urgência. Pai tá doente? Bem rápido? Lembro de cada detalhe daquela viagem de volta, do trem sacolejando nos trilhos, do vento gelado entrando pela janela quebrada, do aperto no peito que não me deixava respirar direito. Eu nunca tinha sentido medo daquele jeito. Não era medo do meu pai, era medo de que já fosse tarde demais. Quando cheguei em casa, a primeira coisa que vi foi minha mãe sentada na varanda. Seus olhos estavam inchados de chorar. Ela me olhou e tentou sorrir, mas sua boca tremia. Ele está no quarto. Ela disse com a voz quase sumindo. Eu corri. Pela primeira vez na vida, corri em direção ao meu pai sem medo. Mas quando entrei no quarto, ele já não estava mais acordado para me receber. Meu pai estava ali, deitado, fraco, respirando com dificuldade. Ele abriu os olhos por um instante e me viu. Seu olhar encontrou o meu e, naquele momento, tudo que eu queria era correr para ele. Segurá-lo, dizer tudo que eu tinha guardado por tantos anos, mas eu não consegui. E outra vez, e o congelar. E, antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ele fechou os olhos para nunca mais abrir. A dor que eu senti naquele instante não dá para explicar em palavras. Eu tive medo de me aproximar durante a vida toda. Esperei por um momento perfeito, que nunca existiu. E agora, tudo o que eu queria era voltar no tempo, só para segurar a mão dele, só para dizer um simples: pai, eu te amo. Mas era tarde. E o silêncio que antes me separava dele, agora era eterno. A gente sempre acha que vai ter tempo, né? Que vai ter um amanhã, um próximo encontro, uma oportunidade de consertar o que foi deixado para depois. Mas, às vezes, a vida não dá essa chance para gente. O dia em que meu pai partiu foi o dia em que tudo mudou. Foi o dia em que entendi que o silêncio pode ser um abismo, que o medo pode ser uma prisão e que as palavras não ditas viram um peso que a gente carrega para sempre. Eu nunca tinha visto minha mãe tão frágil. Ela que sempre foi forte, que sustentou nossa casa, com mão firme e coração guerreiro, agora parecia menor, encolhida na sua dor. Seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar e suas mãos tremiam quando segurava um lencinho branco. Já encharcado de lágrima, ele foi embora. Clara, ela sussurrou quase sem voz, sem dizer nada, sem se despedir. Eu engoli em seco. Como eu podia dizer para ela que eu também tinha feito o mesmo? Que passei a vida esperando o momento certo para falar com ele, para abraçar ele, para demonstrar amor.
e que esse momento nunca chegou. Olhei para a cama onde ele costumava dormir. O travesseiro ainda estava amassado, o cheiro dele ainda estava no quarto, tudo estava como antes, menos ele e, de repente, percebi que aquela casa nunca mais seria a mesma, sem o barulho das botinas pesadas dele no assoalho, sem a presença silenciosa dele na varanda no final do dia, sem os pequenos gestos que eu demorei tanto para enxergar e que correr. Mas as lágrimas não vinham. Tudo o que eu sentia era um nó na garganta, uma dor que sufocava, um arrependimento que não tinha fim. No dia do enterro, a vila inteira apareceu. Meu pai nunca foi homem de muito amigo, mas todo mundo parecia conhecer ele. Vizinho, colega de trabalho, homem da roça que dividiu jornada cansativa com ele. Ouvi história que eu nunca soube antes. Seu pai sempre ajudou quem precisava. Mocha, disse um senhor de chapéu puído. Ele nunca falava muito, mas a gente sabia que podia contar com ele. Completou trop. Minha mãe só balançava a cabeça, segurando minhas mãos frias e trêmulas. Não, meglio daquilo tudo. Me sentia uma estranha. Era como se todo mundo tivesse conhecido um lado do meu pai que eu nunca vi. Pior ainda, que eu nunca me permiti ver. E quando chegou a hora de baixar o caixão na terra fria, alguma coisa dentro de mim quebrou e eu queria gritar. Eu queria correr até ele e segurar ele uma última vez. Mas tudo que eu fiz foi me ajoelhar na beira do túmulo e sussurrar tão baixo que ninguém ouviu. Pai, me perdoa. Depois do enterro, a casa ficou mais vazia do que nunca. Minha mãe passou a noite sentada à mesa, em silêncio, com os olhos fixos na parede. Meu irmão mais novo tentava ser forte, mas era só um menino no fundo. Ele também estava perdido. E eu andava pela casa como uma sombra, sentindo falta de tudo que eu nunca soube valorizar. Foi então que minha mãe chamou meu nome. Clara, vem aqui. Ela segurava um envelopezinho nas mãos. O papel estava amarelado e um pouco amassado. O que é isso, mãe? Ela me olhou com uma mistura de tristeza e ternura. É para você? Ce pai gardou? Isso. Nunca soube se um dia ia ter coragem de te entregar. Meu coração disparou. Peguei o envelope com as mãos trêmulas. Abri devagar, como se o papel fosse se desfazer entre meus dedos. Dentro dele tinha um único objeto, um passarinho de madeira, o mesmo passarinho que ele tinha feito para mim quando eu era criança, aquele que eu achava que tinha perdido com o tempo, mas não, ele guardou durante todos aqueles anos. Ele manteve escondido, como se fosse um pedaço de nós dois, que ele não queria perder. Meus olhos se encheram de lágrimas e, pela primeira vez desde a morte dele, eu chorei. Chorei tudo que não chorei antes. Chorei todas as palavras não ditas, chorei por todas as vezes que eu podia ter chegado perto e não cheguei. E segurando aquele passarinho de madeira contra o peito, sussurrei para o silêncio da casa: eu te amo, pai. Os dias seguintes foram de uma dor silenciosa. Eu tentava seguir minha rotina, ajudar minha mãe, consolar meu irmão, mas dentro de mim tinha uma tempestade. O arrependimento me consumia. Eu me perguntava se meu pai sabia que eu o amava, se ele foi embora sabendo que, no fundo, isso era uma menina assustada, tentando entender um homem que também nunca soube demonstrar seus sentimentos. E foi então que minha mãe me disse algo que mudou tudo. Você sabia que ele ficava horas olhando suas cartas? Eu franzia a testa. Cartas. Sim, as que eu te escrevia, ele lia todas, mesmo sem dizer nada.
Ficava sentado na varanda, passando os dedos sobre as palavras, como se estivesse tentando entender você. Minha respiração falhou. Meu pai nunca me escreveu uma carta, mas ele leu todas as minhas. E naquele instante, algo dentro de mim mudou. A dor ainda estava lá, o arrependimento ainda pesava. Mas pela primeira vez, entendi que, apesar do silêncio, do medo e das palavras não ditas, meu pai sempre esteve comigo, do jeito dele, da forma que ele sabe amar. E, de alguma maneira, eu senti que ele sabia disso. Sabia que eu o amava, mesmo sem nunca ter dito. O tempo passou e a dor foi se transformando em saudade. Aprendi a carregar o peso daquela ausência, com um pouco mais de leveza, mas algo dentro de mim mudou para sempre. Aprendi que o amor não precisa de palavras para existir, mas que, às vezes, as palavras são necessárias. Aprendi que demonstrar amor não é um risco, é um presente e que nunca devemos adiar um abraço, um carinho, um gesto simples. Porque nunca sabemos se teremos uma nova chance. Se eu pudesse voltar no tempo, teria segurado a mão dele, teria dado aquele abraço, teria dito: "Eu te amo", em voz alta. Mas como não posso, hoje abraço meus filhos e netos sem medo, porque essa foi a última lição que meu pai me deixou. E eu nunca mais vou esquecer. A morte tem um jeito cruel de nos ensinar lições que, em vida, a gente teima em ignorar. Depois que meu pai se foi, achei que o tempo ia acalmar minha dor. Mas o tempo não apaga arrependimento. Não, ele esconde. Ele enterra dentro da gente. Mas, vez outra, quando a gente menos espera, eles voltam como um fantasma que se recusa a ser esquecido. A ausência dele estava em tudo. Nas manhãs silenciosas, quando eu acordava esperando ouvir o som das botinas dele no assoalho, mas só encontrava o eco vazio da casa. Nos domingos, quando minha mãe cozinhava carne assada e, por instinto, ainda servia um prato a mais na mesa. Nas tardes frias, quando me pegava encolhida na cama, esperando uma coberta extra, que nunca mais viria, a ausência dele era uma ferida que não cicatrizava. E o pior de tudo era a pergunta que me assombrava toda noite. Será que ele sabia que eu o amava? Depois do enterro, nossa casa nunca mais foi a mesma. Minha mãe, que sempre foi uma mulher forte, passou a falar menos. Suas mãos trêmulas seguravam um terço toda a noite. E seu olhar, antes cheio de vida, agora carregava um peso que eu não conseguia aliviar. Meu irmão mais novo tentava ser o homem da casa, mas ainda era só um menino. E eu tentava seguir em frente. Voltei para a cidade, para o meu trabalho, para a minha rotina, mas nada parecia ter o mesmo sentido. Na mesa do escritório, me pegava olhando para o nada, perdida em pensamentos que me levavam de volta ao passado. No mercado, via um senhor de cabelo grisalho escolhendo fruta e sentia um nó na garganta, porque, por um instante, achava que era meu pai. A saudade era uma sombra constante e a culpa era um peso que me esmagava. Algumas semanas depois da partida dele, tive um sonho no sonho. Eu era criança de novo. Estava sentada no quintal de casa, brincando com um pedaço de barbante, quando vi meu pai se aproximar. Ele parou do meu lado e ficou ali, me observando, mas dessa vez o olhar dele não era sério. Ele parecia tranquilo. Então, sem dizer nada, ele estendeu a mão e me entregou alguma coisa. Era o passarinho de madeira, o mesmo que ele tinha feito para mim quando eu era pequena.
Eu o segurei com força, sentindo a textura da madeira envelhecida, e olhei para o meu pai. E, pela primeira vez, vi um sorriso no rosto dele. Não era um sorriso grande, escancarado, mas um sorriso discreto. Quase não dava para ver. E, então, ele se virou e foi embora. Acordei com o rosto molhado de lágrima, passei a mão sobre o peito. Onde? Não, sonhou. Eu segurava o passarinho de madeira. E, naquele instante, soube que ele estava tentando me dizer alguma coisa. Soube que, de alguma forma, ele queria que eu parasse de carregar aquele peso. Mas como eu podia seguir em frente se nunca disse para ele o que realmente sentia? Naquela manhã, peguei um caderno e comecei a escrever. Escrevi para ele uma carta que nunca ia ser entregue, uma carta onde finalmente dizia tudo, que não consegui em vida. Pai, eu queria ter sido mais corajosa, queria ter chegado perto antes, queria ter segurado sua mão, ter dito que te amava, queria ter visto antes o que agora eu vejo tão claramente. Você nunca disse eu te amo, mas disse de outras formas, no silêncio, nos gestos, nos sacrifícios que eu demorei demais para enxergar. E agora, tudo o que me resta é essa saudade, essa falta que me consome e essa culpa que pesa no meu peito. Mas, onde quer que o Senhor esteja, espero que saiba, eu também sempre te amei. Quando eu terminei de escrever, dobrei a carta e guardei dentro do envelope onde meu pai tinha deixado o passarinho de madeira. Eu sabia que ele nunca ia ler aquelas palavras, mas escrever me trouxe uma pequena paz. Era minha maneira de dizer o que nunca disse. Era meu jeito de tentar preencher, mesmo que por um instante, o vazio que ele deixou. Os anos passaram, a vida seguiu seu curso. Quem sai? Tive filhos, construí minha própria família. Mas, mesmo depois de tanto tempo, em algumas noites silenciosas, quando me vejo sozinha na varanda, olho para o céu e penso nele, no homem sérieux, de pouca palavra, mas que me amou da única forma que sabia. Penso no tempo que desperdicei, nos abraços que nunca dei, nos eu te amo que nunca saíram da minha boca. E percebo que a saudade nunca vai embora. A gente só aprende a viver com ela. Hoje, quando vejo meus netos, faço questão de abraçar, de dizer que os amo todos os dias, de nunca deixar o medo me impedir de demonstrar carinho, porque aprendi da pior maneira possível que nada é garantido, que o tempo não espera e que o amor, quando guardado por muito tempo, pode virar uma dor que nunca desaparece. Se eu pudesse voltar no tempo, teria segurado a mão do meu pai naquele dia em que tentei e hesitei. Se eu pudesse voltar no tempo, teria falado com ele naquela noite, depois do jantar. Se eu pudesse voltar no tempo, teria dito: eu te amo antes que fosse tarde. Mas como não posso, tudo o que me resta é viver de uma forma diferente. Para que, no futuro, ninguém precise carregar o mesmo vazio que eu carrego. A saudade tem um jeito estranho de se manifestar, né? Às vezes, ela vem como uma lembrança boa, um cheirinho de café fresco, o barulho do vento passando pelas árvores. Outras vezes, ela vem como uma dor que sufoca, um aperto no peito, uma culpa silenciosa que persegue a gente. Por muito tempo, foi essa segunda versão que eu carreguei comigo. A ausência do meu pai era um buraco que nunca se preenchia. Eu tentava seguir em frente. Tentava me convencer de que fiz o que pude, mas sabia que não era verdade. Eu podia ter feito mais
podia ter falado, podia ter abraçado, podia ter dito que o amava, mas não disse. E esse arrependimento era um peso que eu achava que ia carregar para sempre, até o dia em que tudo mudou, o dia em que finalmente entendi. Meu pai era início de 1975 e eu já estava casada fazia alguns anos. Morava com meu marido e nossos 2 filhos pequenos numa casa simples, mas confortável. Nossa vida era tranquila e eu tentava ser uma mãe carinhosa, o oposto do que achei que meu pai foi comigo. Dia, minha mãe me escreveu dizendo que estava ficando difícil cuidar da casa sozinha. Meu irmão tinha se mudado para trabalhar em outra cidade e ela sentia a solidão pesar. Volta para cá por uns dias. Clara, quero ver você e as crianças. Eu hesitei. Voltar para casa onde cresci sempre trazia lembranças dolorosas, mas sabia que minha mãe precisava de mim. Então, preparei tudo e fui. Mal sabia eu que essa viagem ia mudar para sempre a forma como eu enxergava meu pai. A casa parecia menor do que eu lembrava. As paredes, antes cheias de vida, agora pareciam carregadas pelo tempo. Tudo estava igual, mas diferente. Minha mãe sorriu ao me ver, abraçou meus filhos, os encheu de carinho e preparou uma mesa cheia de comida, como fazia quando eu era criança. Mas, por mais que eu tentasse sorrir, meu coração estava inquieto. Era estranho estar ali sem meu pai. O tempo já tinha passado, mas a presença dele ainda era forte naquela casa. Naquela noite, enquanto as crianças dormiam, resolvi explorar um pouco. Caminhei devagar até o antigo quarto do meu pai. Fazia anos que eu não entrava ali, o cheiro dele ainda estava impregnado nos móveis. E foi então que meus olhos pararam num velho baú de madeira, escondido num canto do quarto. Meu coração disparou. Ajoelhei no chão, meio semiedo, e passei os dedos sobre a tampa empoeirada. Era o baú do meu pai. Ele nunca deixava ninguém mexer ali. O que será que tinha dentro? Tomei coragem e abri. E o que eu encontrei? Nossa! Me fez chorar como nunca antes. Dentro do baú tinha um monte de papel envelhecido, cartas, minhas cartas. As que eu escrevia para minha mãe quando estava longe, as que eu nunca imaginei que meu pai lia, mas ali estavam elas, cuidadosamente dobradas, guardadas como tesouro. Meu coração apertou. Cada palavra que eu tinha escrito estava ali, manuseada tantas vezes que algumas estavam quase apagadas. E no meio de todas aquelas cartas, encontrei algo que fez meu mundo parar. Um envelope amassado com o meu nome escrito na caligrafia simples do meu pai, com as mãos tremendo. Abri o envelope e comecei a ler. Filha, eu não sei como dizer essas coisas. Nunca soube. Meu pai também não sabia. Acho que a gente aprende com o que vê. E eu nunca vi demonstração de carinho. Mas isso não quer dizer que eu não te amo. Eu vejo sua mãe escrevendo carta para você e queria ter coragem de fazer o mesmo, mas como um homem feito pode escrever para a filha sem parecer fraco. Então, eu guardei essa carta para um dia te dar, mas nunca achei o momento certo. Se um dia você ler isso, espero que entenda que eu sempre me importei, eu sempre me preocupei e, do meu jeito, eu sempre amei você. Com carinho, seu pai. Meu peito doía, minhas lágrimas caíam no papel. Tudo que eu passei a vida esperando ouvir estava ali. Tudo que eu achei que ele nunca sentiu estava escrito nas próprias palavras dele. Ele queria dizer. Ele queria se abrir, mas, assim como eu, ele hesitou, esperou um momento certo, que nunca chegou, e agora ele não estava mais ali para ouvir minha resposta. Naquela noite,
Sentei no chão do quarto e chorei. Chorei por tudo que não disse. Chorei por tudo que ele quis dizer e não conseguiu. Chorei pela ironia da vida que nos afastou justamente porque éramos tão parecidos, mas no meio de toda aquela dor, algo mudou dentro de mim. Pela primeira vez, não senti apenas tristeza, não senti apenas arrependimento. Pela primeira vez, senti paz, porque, finalmente, eu sabia a verdade. Ele me amava, sempre me amou, do jeito dele, com seus silêncios, com seus sacrifícios, com seus pequenos gestos. E isso era o suficiente. Na manhã seguinte, peguei a carta e fui até o cemitério. Ajoelhei diante do túmulo dele, segurando aquele pedaço de papel como se fosse a coisa mais valiosa do mundo. Fechei os olhos e respirei fundo. E então, falei: Pai, eu te perdoo. O vento soprou levemente, como se me respondesse. E espero que você me perdoe também. Senti um peso sair do meu peito. Coloquei a carta sobre a lápide. Deixei ali o passarinho de madeira que ele tinha me dado tantos anos atrás. E pela primeira vez, desde a partida dele, saí dali sem sentir um buraco dentro de mim. Porque, finalmente, eu entendia, finalmente, e eu sabia, meu pai sempre m'amou. E agora, de onde quer que ele estivesse, sabia que eu o amava também. O tempo é um ladrão silencioso, ele rouba da gente momentos, leva pessoas que a gente ama e nos deixa apenas com as lembranças do que foi ou do que poderia ter sido. Por anos, vivi com o peso do arrependimento. Carreguei a culpa de nunca ter dito eu te amo para o meu pai, de nunca ter segurado a mão dele, de nunca ter dado um abraço nele. Mas, naquele dia, quando encontrei a carta que ele escreveu e nunca me entregou, algo dentro de mim mudou. A dor ainda estava lá. A saudade nunca ia embora, mas, pela primeira vez, entendi que o amor dele esteve presente o tempo todo. Ele não era feito de palavras ou gestos na cara. Ele estava nas noites frias, em que ele me cobriu com uma coberta a mais, nos pratos de comida que ele deixava para mim, mesmo que isso significasse dormir com fome, no dinheirinho suado que ele juntou para me dar um vestido novo e no silêncio cheio de significado que sempre existiu entre nós. Ele nunca precisou dizer que me amava, ele demonstrou. E agora, eu sabia? Os anos passaram, minha mãe envelheceu e eu fiz questão de estar do lado dela. Meus filhos cresceram e fiz o possível para ser a mãe que meu pai não conseguiu ser para mim. Pelo menos não do jeito que eu esperava, mas, às vezes, no meio da rotina, alguma lembrança me pegava de surpresa. Uma música antiga tocando no rádio, o cheiro de terra, molhada depois da chuva, o barulho de bota pisando no chão de madeira. E sempre que isso acontecia, meu coração apertava. Eu sentia a falta dele, mas era uma saudade diferente. Não era mais um peso, era como uma presença silenciosa que me acompanhava, uma lembrança boa que me fazia sorrir no meio das lágrimas. Anos depois, numa tarde quente de 1982, sentei sozinha na varanda da minha casa, segurando uma xícara de cafezinho. O céu estava alaranhado, o sol se pondo no horizonte. Fechei os olhos e, por um instante, senti como se estivesse de volta à minha infância, na varanda da casa dos meus pais, ouvindo o silêncio do meu pai ali do lado e, sem pensar, comecei a falar: Pai, tô bem. Uma brisa leve soprou meu rosto. Sei que o senhor nunca foi de falar muito, mas hoje eu entendo. Eu vejo tudo o que o senhor fez por mim. Meus olhos se encheram de lágrimas.
Eu devia ter falado antes, ter chegado mais perto, ter dito que te amava. O vento soprou mais forte, mas acho que o senhor já sabia. Não é sorrir, sentindo a emoção, apertar meu peito. Obrigada, pai, por tudo. E naquele momento senti pazza, porque, de alguma forma, sabia que ele me ouvia e que, onde quer que estivesse, também sorria para mim. Passei a vida inteira acreditando que nunca tinha demonstrado amor pelo meu pai, mas naquele dia, enquanto o vento dançava ao meu redor e o pôr do sol pintava o céu de cores quentes, entendi que o amor não precisa de gesto grandioso. Ele se esconde nas entrelinhas, nos silêncios compartilhados, nos pequenos detalhes do dia a dia. E percebi que, apesar de nunca ter dado um beijinho no rosto do meu pai, aquele beijo sempre existiu. Nos olhares discretos, nos momentos de respeito silencioso, na ligação invisível que sempre uniu a gente, mesmo sem palavras, ele sempre soube. Agora, eu também sabia. A vida me ensinou muitas lições, mas essa foi a mais importante de todas. Nunca deixe para depois. Se você ama alguém, diga. Se sente saudade, procure. Se deseja dar um abraço, embrace. Porque o tempo não espera e, às vezes, o que a gente deixa de fazer hoje vira um peso que carregamos para sempre. Eu aprendi isso da maneira mais difícil, mas agora, cada vez que beijo meus filhos e netos, cada vez que seguro suas mãos e digo, eu te amo. Sei que estou honrando meu pai, porque, no fim das contas, ele me ensinou o que é amor. Mesmo que eu tenha demorado a entender, e é por isso que sempre que o vento sopra forte e o sol se põe devagar, fecho os olhos, coloco a mão no peito e sussurro, eu te amo. Pai, dessa vez, sem medo, sem silêncio, sem arrependimento. Se essa história tocou seu coração e fez você lembrar de alguém especial, curta o vídeo e se inscreva no canal. Ein Moi Bem. Isso me ajuda muito e me deixa feliz em continuar compartilhando histórias como essa. Obrigada por me ouvirem. Viu? E se inscreve aí no canal.